Olá pessoal, hoje é dia 24 de abril. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam no meu Facebook em Durval Ferreira e no YouTube em Durval Ferreira. Se inscrevam lá, apertem aquele sininho que quando sair Hangout de lá, vocês já sabem que possivelmente no Face eu esteja bloqueado, ou então vou estar fazendo uma aula diretamente por lá. Lá serão algumas aulas, entendeu? E aqui no Facebook, aquela live que eu tento fazer diária, eu peço desculpa a todos. Eu fiquei um tempo fora do ar, porque eu tive a infecção intestinal muito braba. E só melhorei agora e estou agora conversando com vocês. Inclusive ainda fui para São Paulo, eu tinha que resolver um problema na Marinha lá em São Sebastião. Aí eu fui lá para ontem ainda para resolver problemas e fui mal para caramba, mas mesmo assim consegui fazer tudo que eu precisava. Uma boa noite a todos. Está aí Odete Julian, professora Riva Ferreira, Raquel Félix lá de Minas Gerais, eu devo passar em Belo Horizonte daqui a algum tempo. Naira Muniz está aí também, Letícia. Deixa eu ver se voltou. Vanilda Vascon também está aí. Elcio Antônio, Sônia Tomás, Fábio Guido, Fátima Silva, Fábio Xavier lá de São Paulo, Maestro Dadá Malheiros lá de Recife, Maria Fernanda Pavanelli, Doutora Marília Klein, Mônica de Assis Rossi, André Saul também está aí, Draco de Avalon, Rafaela Maia lá de Fortaleza, Ana Lúcia Costa Pereira do Rio de Janeiro, Renato Veiga. Bem, o pessoal, tá todo mundo chegando aí. Flávio Ferrari, Mônica Pérez, lá da Tijuca, do Rio de Janeiro. Pessoal, todo mundo chegando aí. Deu uma congelada aqui na tela para mim também, mas acho que está resolvido. Já estão me dando receita, a doutora Marília Klein, dizendo que é Coca-Cola, limão e o que mais? Coca-Cola, limão e maisena. Celina Bernardi chegando aí agora. Mônica Pérez é do Tijuquistão, né? O Tijuquistão é o bairro da Tijuca que mais está sofrendo com a violência no Rio de Janeiro, onde os meliantes chegam dentro do ônibus e recolhem o celular de todo mundo, vai pedindo o celular de todo mundo, porque sabe que ninguém vai dar queixa na delegacia, porque o nosso STF disse que celular que vale menos do que R$ 500 não vale nenhuma prisão. Então, quando você tem o celular, eu duvido que você tenha a nota fiscal dele para comprovar que ele vale mais do que R$ 500. Então os meliantes entram dentro do 11 e fazem uma coleta. Por gentileza, só me passa o seu celular que eu estou roubando. É assim que funciona lá no Tijuquistão. Nesse nível, né? Está incrível o Rio de Janeiro. Pedro Emílio Marcondes chegou aí também. Paulo Weber parece que está lá na Espanha, não é isso? Paulo Weber está aí também. Gente, olha só, me passaram aí diversos assuntos, mas eu vou conversar sobre... Fábio Kertz também apareceu aí. Sobre dois, assim, no caso especificamente, né? Eu vi um post aí de uma Face Friend, né? Uma amiga de Face, e ela postou sobre a morte, né, do cachorro dela. E foi muito interessante ela colocando todo o sentimento dela ali sobre o cachorro dela, e tudo mais, e as pessoas dando condolências e por aí vai, ela falando sobre o sentimento como o cachorro dela faz parte da família e tudo mais. Mas eu vi uma outra postagem, não dessa pessoa, mas numa outra postagem, uma pessoa também se lamentando e coisa e tal.
e uma pessoa criticando, né? Uma pessoa criticando por que aquela pessoa estava dando tanta atenção a um cachorro. Aí vamos lá. Eu dou, tá, uma sugestão. Eu não sou tá, uma pessoa que domina tal assunto. Everson Navarro apareceu aí também. Eu não sou uma pessoa que domina tal assunto, mas eu dou como sugestão para aquelas pessoas que têm sobrinhos, filhos, amigos, netos e tudo mais, que dê um bichinho para seus filhos, sobrinhos, netos, crianças e tudo mais, para as crianças desde cedo conviverem, né, com a juventude, a face adulta e a morte. Juventude, face adulta e a morte de qualquer bichinho, quer seja um passarinho, quer seja um hamster, quer seja um gato, um cachorro. É importante, é muito importante que as pessoas procurem fazer isso, porque isso faz parte da maturidade do ser humano, né? E faz parte também do crescimento, tá? Do crescimento também da pessoa. E esse sentimento todo que essa pessoa mostrou foi muito importante, ela mostrando amor, carinho e sentimento de familiares. E não deve ser diferente, né? É muito importante que vocês prestem atenção nesse tipo de coisa, porque o amor, tá, o carinho, o sentimento de família é uma coisa que reforça muito tanto conservadores como cristãos, né? Todo cristão é conservador, mas nem todo conservador é cristão. Então é muito importante que vocês preservem esse sentimento, inclusive, tá, com os animais, porque isso aí ajuda bastante, ajuda muito, ajuda muito. Uma outra coisa que eu gostaria, tá, de chegar aqui, tá, e explicar para todos vocês é o seguinte. Vamos falar sobre uma coisa que está ao alcance de todos vocês. A soma dos lados internos de um triângulo é 180 graus, né? Todo mundo sabe disso, né? Se você pegar uma figura triangular, que eu não tenho nenhuma aqui, mas se você pegar uma figura triangular, um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus, né? É sempre assim? É. Depende do seu nível de conhecimento. Por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo pode dar 270 graus? Poderia dar. Dependendo do dependendo do seu nível de conhecimento, sim, a soma dos ângulos internos de um triângulo poderia dar 270 graus. Isso se chama geometria esférica. Na geometria esférica, que não está ao alcance de todo mundo, mas todos que somos navegadores conhecemos a geometria esférica, um triângulo pode ter uma soma interna maior do que 180 graus. Então isso depende sempre do nível de conhecimento, tá? Eu estou aqui levando para todos vocês informação e conhecimento da melhor qualidade possível, de uma forma que todo mundo entenda. Mas entendam também que é o que pode ser acessível a todos vocês. Seria muito estranho, por exemplo, o general Kuribayashi, que era o comandante do exército japonês numa ilha onde os americanos apanharam muito, que eu não me recordo agora o nome da ilha, mas seria muito estranho. O general Kuribayashi, ele
ele chegar e discutir os planejamentos com os soldados dele. Ele não vai fazer isso, né? Ele não vai fazer isso. Então, as informações que nós damos é de acordo com o nível que todo mundo possa assimilar da melhor forma possível. Quem quiser se especializar mais, as pessoas têm que estudar mais, mas sempre se lembrem que o fato de vocês lerem todos os livros dados numa faculdade de medicina não vai transformar vocês num médico, assim como vocês lerem Arte da Guerra ou qualquer outros. Iwo Jima, isso, muito obrigado, Renato. O general Kuribayashi era o general comandante da ilha de Iwo Jima e era um excelente estrategista, onde os americanos atacaram em massa a ilha de Iwo Jima. E foi a primeira vez que os americanos tiveram muito mais baixa do que os japoneses. Os japoneses estavam somente em torno de 20 mil, os americanos tiveram mais de 30 mil baixas, salvo engano. E foi pesadíssimo, porque o cara é um estrategista muito bom. Ele sabia que ele não iria sair vivo, que tanto o corpo dele não foi encontrado até hoje. Mas é um general que se estuda muito até hoje. Nós militares, nós não enxergamos quem venceu uma guerra, né? Quem venceu ou quem perdeu, não. A gente enxerga o estrategista, o homem que estava ali presente. Então o general Kuribayashi é um ícone, no caso, para todos nós militares que gostamos da arte da guerra, assim como diversos outros generais russos e alemães. Para vocês terem ideia, as estratégias de carro de combate das pequenas unidades, nível, no caso de pelotão e companhia, dentro de um batalhão, até hoje são as estratégias alemãs da Segunda Guerra Mundial, vem dali, né? Então são excelentes estrategistas. Então a arte da guerra é algo bem mais complexo do que um simples livro, né? Então o que eu estou tentando explicar para todos vocês é isso. As pessoas muitas vezes me pedem, Duval, fala com os generais, eles estão assistindo, eles sabem tudo que está acontecendo, eles sabem das ilhas de informação. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu do agronegócio, ele falando sobre o problema do agronegócio, falando sobre, eu não me recordo agora, o fundo rural e outros problemas que o agronegócio tem. E eles estavam tentando resolver um problema e outro, não sei o que, coisa e tal. E eu falei para ele, vocês sabem, vocês quando fazem manifestações em Brasília, vocês percebem que só vocês assistem as manifestações de vocês? Porque eu não assisto. Eu não vejo no meu Face, eu não vejo no meu YouTube, eu não vejo em lugar nenhum. Mas só vocês assistem, vocês olham, tá vendo, todo mundo viu. Não, todo mundo viu, não, só vocês assistiram. Só vocês assistiram. Da mesma forma como as manifestações que o pessoal da intervenção fez, que foi muito bonito, dessa vez em todo o Brasil, vocês deram um show de novo, as pessoas em todo o Brasil viram, né? E ficaram impressionadas, mas não sai desse núcleo, tá? Não sai desse núcleo. Então, para levar as informações para fora, para outros núcleos, para outras pessoas assistirem, nós temos que sair dessas ilhas de informação. Nós estamos imersos em ilhas de informação. Vocês podem ver que grupos patrocinados por partidos políticos, como por exemplo o MBL, se tivesse feito a manifestação pelo não sei o que, pela prisão do Lula, pelo não sei o que, seria uma grande manifestação. Por quê? Porque eles têm canais abertos para todos os Faces, para entrar em todos os Facebooks, em todos YouTube, para marcar a manifestação, porque eles são patrocinados pelo governo. Então essa diferença, ela é muito grande, ela é muito pesada. Então eles têm força que nós não temos. Olha, eu vou até onde eu consigo captar recursos no Instituto Heracles. É onde tem aulas lá que as pessoas compram. Algumas pessoas eu vejo que compram aulas repetidas até para ajudar e tudo mais. Eu agradeço muito.
O link lá no card de doação também ajuda bastante a eu conseguir me movimentar e levar informação de qualidade a vocês, e é o que eu posso fazer. E era o que eu estava falando para o pessoal do agro. Por que vocês não nos apoiam também, não nos financiam? E por que vocês não vêm falar no meu canal e eu falar no canal de vocês? Eu já dei aulas, diversas aulas lá para o pessoal do agronegócio e tudo mais. Eu disse, gente, não tem que ficar só dentro do círculo de vocês. Tem que passar para todo mundo, para que facilite a vida de todo mundo. Outra coisa também é algo que eu vou passar para vocês, que é algo muito comum entre nós militares, né? Nós que somos da arte, né? Nós somos do meio. Nós sempre falamos, tá? Nós sempre falamos e fazemos questão disso, que sempre a próxima geração de militares vai ser sempre muito melhor do que as nossas. Então, eu tive diversos professores na Academia Militar que participaram do movimento de 64. Né? E eles sempre faziam questão de falar, vocês são muito mais bem informados do que nós. Vocês têm uma qualidade de informação e de formação muito melhor do que a nossa. Quando o general Vilas Boas, que foi meu professor na Academia Militar, ele disse que nós somos um bloco monolítico, isso é muito importante, que vocês entendam, que vocês percebam, tá? Que a guerra que o povo está sofrendo, que a sociedade está sofrendo, para nós militares, é uma guerra de informação. Porque ninguém está tocando em vocês fisicamente. Mas vocês estão com receios e cheios de mirabolantes. Na verdade, hoje as Forças Armadas, elas estão de braços atados, de braços e pernas atados, dentro da legalidade. Porque fora da legalidade, nós não somos Forças Armadas, nós somos milícias. E não tem em lugar nenhum escrito na Constituição que nós, militares, estamos deixando de fazer alguma coisa. Nós não estamos deixando de fazer nada. Porque não está escrito. Lembre-se que, por definição, o povo anda no trilho da justiça. As Forças Armadas, para serem Forças Armadas, andam no trilho da lei. Então, o povo, se não achar justa uma lei, ele não cumpre. Não vou cumprir esse negócio não, porque eu acho injusto. Mas para isso o povo tem que ter acesso à informação e ao conhecimento. Que é o que eu estou fazendo. Para vocês terem ideia, qual foi o ministério que mais teve cortes no Brasil nos últimos 30 anos? Vocês não têm dúvida que foi o Ministério da Defesa, não é? O Ministério da Defesa foi o ministério que mais teve cortes nos últimos 30 anos. O que o Ministério da Defesa fez? Quanto mais diminui recurso, mais nós investimos em escolas militares. Se vocês não sabem, a Academia Militar, a Escola Naval, a Academia da Força Aérea, a Escola Especialista da Aeronáutica, os Sargentos da Marinha, a Escola Sargento das Armas, o Instituto Militar de Engenharia, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, são cada vez mais considerados uma das melhores escolas do mundo. Nós estamos cada vez mais bem formados. Tá? Então, é isso que nós nos preparamos hoje. A Academia Militar das Agulhas Negras é a única das 3 escolas de formação de oficial combatentes que passou de 4 para 5 anos. Hoje a Academia Militar das Agulhas Negras são 5 anos. Tá? Então, cada vez mais nós investimos pesadamente no ensino. Porque é o ensino que faz um bom combatente, e é através dos colégios militares que estão ganhando, que é o colégio do antigo 1º e 2º grau, mesmo cortando cada vez mais os recursos, né, estão mandando alunos para a Coreia, para o Japão, para diversas competições no mundo todo.
Porque os militares sabem que nesse momento, estritamente nesse momento, é fundamental a formação e a educação. Isso nós não estamos perdendo. E quando um aluno de colégio militar vai para uma faculdade, é um melhor cidadão formado no meio da sociedade. Então nós estamos sempre contribuindo para a sociedade brasileira. Vamos falar aqui, por exemplo, vamos falar um pouco de riqueza. Tá? Nós temos escolas de formação de oficiais da Marinha Mercante, o CIAGA e o CIABA. CIAGA no Rio de Janeiro e o CIABA lá em Belém. Nós deveríamos estar aproveitando todos esses oficiais de Marinha Mercante para a navegação de cabotagem no país mais rico do mundo. Vamos fazer um Brasil, tá? Um Brasil imaginário. Se o Brasil não explorasse nenhuma terra no Brasil, se o Brasil explorasse só o estado do Maranhão, nós já seríamos o país mais rico do mundo. Se o Brasil não explorasse nenhuma terra, vivesse só, a terra fosse só para turismo e explorasse somente o estado do Pará, o Brasil seria o país muito mais rico do mundo. E esses dois estados são praticamente os dois mais pobres, ou perto da pobreza. Principalmente Maranhão. Pará não. Pará está bem assim, no caso, formado. Então, com escolas de oficiais de marinha mercante e com a exploração correta da terra, nós deveríamos, só navegação de cabotagem para fazer transporte aqui no Brasil é algo que deveria nos facilitar muito. Mas esses últimos 30 anos não se construiu portos, não se construiu hidrovias. É muito chocante para quem é da área de engenharia, por exemplo, você ver pontes passando sobre rios e as pontes são baixas. Quando você faz uma ponte baixa passando sobre o rio, você evita a navegação interior. E quem mais fez ponte baixa, que foi reprovado pelo Exército, o Exército informando, essa ponte não é para fazer uma ponte tão baixa assim sobre os rios, não. Foi Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso não faz as pontes bem baixinhas, para evitar a navegação interior, para evitar o transporte de riquezas, para evitar fazer com que o país cresça. Isso é extremamente importante para o país. Eu vi aqui uma observação, acho que foi da professora doutora Marília Klein, colocando aí que tem uns grupos aí que deve ser o João Guerreiro, o Hudson, dizendo que quem era seguidor meu, que saísse dos grupos dele. São as antas mesmo falar um negócio dele. Então, se alguém acredita que eles dão aula melhor do que eu, Marília Klein perguntando e sobre a intenção do governo de privatizar a Eletrobras. Sim, eu já comentei sobre isso na aula, na live anterior. É muito importante essa questão, tá, da Eletrobras. Você não privatiza ativos, você privatiza passivos. Por exemplo, se você tem um carro que é só para passeio, que é só para transporte, que é só para utilizar no final de semana, ele é um passivo, porque ele vai depreciar, no caso, a depreciação natural dele. Quando você tira um carro zero da loja, no ato de você comprar e colocar ele na rua, ele já deprecia, ele já perde valor entre 10% e 20%. Então você comprar um carro zero já é algo estranho, né? Porque logo depois ele deprecia. E você manter o carro é muito caro, muito
custoso. Hoje em dia, com o Uber, que é extremamente barato, é melhor você andar de Uber ou de táxi do que ter um carro próprio, né? Que é uma manutenção que você vai ter que manter, né? A não ser que você seja um motorista de táxi ou de Uber. Se você for um motorista de táxi ou de Uber, aí sim, você tem o carro como ativo, ou seja, ele gera riquezas para você, né? Não se vende ativos, você vende passivos. E todas as geratrizes energéticas do país, ou seja, as usinas hidrelétricas e as usinas nucleares, já foram pagas há muito tempo. E todo o passivo ambiental que elas geraram já foram também pagos há muito tempo. Ou seja, a energia elétrica no Brasil ela tinha que ser praticamente de graça. O valor dela, exemplo, para quem paga aí uns R$ 400, o valor da sua energia elétrica deveria ser R$ 20, se fosse só para manutenir e manter muito bem o que já tem. Se fosse 50, R$ 100, seria para você guardar para investir em novos processos, em novas matrizes elétricas. Por exemplo, a Alemanha, que é menor do que Minas Gerais, tem a metade da insolação, ou seja, do grau de luz solar no seu solo, a metade da insolação do país. E, salvo engano, lá a energia elétrica vinda de fonte solar já é 1/3 mais ou menos, algo grande. 1/3 ou 1/4, que seja 1/5, já é algo muito grande. Aqui chega um piolho, né? E nós pagamos a conta de luz muito alta. As hidrelétricas que já foram pagas, perfeitamente pagas pelo povo brasileiro, que deveria sair de graça praticamente uma taxa de manutenção, nós estamos vendendo para quem não vai reinvestir para crescer, né? Ou seja, os chineses, que são os maiores competidores do Brasil, estão comprando todas as matrizes elétricas do Brasil. Todas as hidrelétricas, todas as termoelétricas que foram feitas depois, não tinha necessidade, uma idiotice sem tamanho você fazer uma termoelétrica no país. Termoelétrica, para que você faz a termoelétrica que gasta diesel? É coisa de vagabundo que quer vender motor feito na Alemanha, feito na Itália, feito na Rússia. Eu quero fazer uma termoelétrica. Com a conta de luz que nós pagamos, era para a gente utilizar energia eólica, energia fotovoltaica, energia vindo da amplitude da maré, fontes termais e diversos outros processos, tá, de energia que nós conseguimos ter aqui no país. Era esse o investimento, era para cada vez a energia elétrica ficar mais barata em todos os sentidos e não cada vez ficar mais caro, tá? Eu acho que eu respondi, né? O Alexandre perguntando em que pé estão as aproximações sucessivas. Bem, as Forças Armadas não podem interferir no processo político. Isso seria ilegal. Mas alguns oficiais da reserva, eles podem emitir opinião própria. Só que alguns têm opiniões mais próprias do que as outras. Vamos dizer assim. Então, quando muitas vezes nós podemos até discordar, tá? Isso aí eu já falei já para vocês. Numa reunião, tá, de Estado Maior, por exemplo, eu era subcomandante de um quartel, de uma companhia de engenharia de combate blindada orgânica da 5ª Brigada de Cavalaria, que o comandante era o general Heleno. Na hora da reunião de Estado Maior, maior briga, todo mundo discutindo, não sei o que, a coisa tá, a melhor linha de ação é essa, é aquela, e tudo que a gente fala é baseado em ensinamentos de história militar, de psicologia e de logística, e de todo o trato de engenharia, de todo o trato do que é uma manobra militar. Uma manobra militar não é algo
pura e simplesmente militar, vem todo embasamento, toda mochila cultural e de preparo que cada um tem. E a partir do momento que o chefe tomou a decisão, todo mundo vai atrás. E aquela decisão passa a ser minha desde quando era criancinha, por mais que eu fosse totalmente contra. Mas a resultante das forças sempre será a vitória das Forças Armadas ou a vitória do povo brasileiro, tá? Então, uma coisa ou outra, um general pode discordar, outro pode discordar, não sei o que, coisa e tal, mas no final o que nós queremos é a mesma coisa, ou a vitória das Forças Armadas ou a vitória do povo brasileiro. Independente do caminho, vai de cada bagagem cultural, isso vocês tenham certeza que no final é esse o objetivo. Então, as linhas de ação para as aproximações sucessivas, as melhores escolhidas foram aquela lista de pré-candidatos militares, onde eu faço parte, escolheu-se ali pessoas de gabarito e coisa e tal. Essas pessoas aqui nós protegemos e nós achamos que seriam mais necessárias nesse sentido, para que se a população, por causa das ilhas de informação que nós não conseguimos nos comunicar com outros locais, com a facilidade, com o empenho, com a quantidade de dinheiro e recursos que eles têm, então a maioria da população, salvo o melhor juízo, vai terminar optando por eleições, né? Não que a maioria da população queira, mas é o acesso à informação que eles têm, né? Ou se acontecer um cisne negro, pode ser que o povo acorde, o empresariado, o agronegócio modifique todo o equilíbrio do sistema, né? Então as aproximações sucessivas são baseadas nisso. Um general, o outro, como o general Lessa falou, disse, se não prenderem o Lula, é possível, eu sou contra, não sei o que, coisa e tal, mas é possível que aconteça uma intervenção. Agora, não adianta vocês seguirem no caso, canais de vagabundos e de outros caras que ficam articulando e coisa e tal, que não são nada, e enfim, isso é desinformação, né? A Vanilda Lara, lá de Londres. Os chineses comprando nossas hidrelétricas, você acha que eles vão aumentar o valor das nossas contas de luz? Sim. O objetivo dos chineses, eles são parasitas, tá? Eles são que nem gafanhotos. Eles vêm aqui para comer e ir embora. Então, o que eles puderem aumentar a conta de luz, imagina só, eles compram a hidrelétrica pronta, que já está vendendo. Ora, se você tem luz na sua casa, você vai precisar de luz para tudo. Quanto mais aumentar a luz, não interessa, você vai continuar comprando luz. Então, eles vão aumentar sempre a luz, vão aumentar sempre o gás, outra coisa que você precisa, vão aumentar sempre o valor da comida, para cada vez mais o brasileiro ter um lucro menor. Um lucro menor significa que você tem uma menor capacidade de reinvestimento. Então você não consegue ter saúde, você não consegue ter educação, porque a educação vem do governo e a educação que vem do governo é muito fraca, então cada vez mais você fica mais burro. Então você não sabe mais a quem pedir, porque educação moral e cívica está aí, o SPB não tem mais. Então, enquanto mais achatado o povo mais rico do mundo, que somos nós, formos, melhor para eles. Então, eles vão explorar cada vez mais e mais e mais. Por que eles sabem que explorar cada vez mais é possível aqui no Brasil? Porque a educação já está ruim há muito tempo, né? E o Brasil é um país muito rico, então eles não querem dar folga para o brasileiro. Então, quanto mais o brasileiro tiver com água aqui no pescoço, melhor para eles. Então, essa é a técnica que o político também faz. Ele coloca sempre o povo com a corda no pescoço, com não sei o que, caso Marielle, caso essas coisas inúteis para encher a cabeça.
É um dos objetivos. E isso também está naquela peça de teatro da Idade Média que eu falei para vocês, que é do cobrador de impostos e do funcionário público, que é ali também que se mede a qualidade das manifestações, né? O cobrador de impostos falando, no caso, funcionário público perguntando para o cobrador de impostos. Isso é uma peça medieval, do ano 1500 ou 1600, eu não me recordo. O funcionário público perguntando ali para o cobrador de impostos, de quem mais nós vamos cobrar impostos? O povo não suporta mais, nós vamos cobrar dos pobres? Aí o cobrador de impostos fala, não, dos pobres não, porque não tem mais como cobrar. Aí o funcionário público fala, não, então vamos cobrar dos ricos, que seria mais justo, né? Mais justo. Ele fala, não, dos ricos também não, porque se eu cobrar dos ricos, os ricos é que empregam os pobres. Então nós precisamos do rico. A gente só fala que vai cobrar do rico para fazer propaganda, para ser eleito, né? Então nós vamos cobrar de quem? Não, nós vamos cobrar da classe média. Mas da classe média não suporta mais, não. A classe média é um povo que acorda muito cedo, vai dormir muito tarde, porque eles trabalham muito para não voltar a ser pobre, porque eles querem ser ricos. Então a classe média você pode sangrar, 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 que não vai morrer nunca. Então deles vocês podem cobrar cada vez mais. E eles vão cada vez mais trabalhar para pagar mais impostos. E isso também é o que diferencia de quem é capitalista de quem é socialista. O socialista precisa dessa classe média que trabalha muito, que não quer voltar a ser pobre, quer ser rico um dia, porque eles sabem que eles nunca vão parar de trabalhar, porque você aumenta o imposto, ele vai deixar de ver televisão, vai deixar de não sei o que, vai deixar de se informar para cada vez trabalhar mais, mais e mais. Por isso que eu falei para vocês que numa manifestação de esquerda e uma manifestação de conservadores e cristãos, ela se diferencia por causa disso. Porque uma manifestação de esquerda você divide por no mínimo 30. E uma manifestação de cristão, de conservadores, você multiplica por no mínimo 100. Porque uma pessoa que no meio da boiada conseguiu levantar a cabeça, olhar em volta, opa, tem alguma coisa errada. E aquela pessoa vai se manifestar porque quem é conservador e cristão e trabalhador, o cara tem até vergonha de parar de trabalhar para se manifestar, porque ele acha que o político que tem que representar ele. E nem isso ele consegue. E uma manifestação de esquerda, por exemplo, se tiver 41 pessoas, quantas pessoas tem ali? Tem uma ou nenhuma, porque uma pessoa foi contratada para levar um ônibus com 40 pessoas, todo mundo ganhando R$ 35 e mais um pão com mortadela, e aquela uma pessoa às vezes não está nem ali por convicção, está ali só para fiscalizar aquelas outras, porque ele vai ganhar dinheirinho para isso. Então tem um ou não tem ninguém. Mas se tiver uma pessoa na frente do quartel falando, eu estou reclamando disso, estou reclamando daquilo, não sei o que, coisa e tal, é muito mais do que 100 pessoas. Então são essas diferenças e essa psicologia de massa que nós somos latinos, né? Latinos, cristãos, conservadores, então eles estão explorando através das técnicas de comunicação de massa e de exploração, psicoterror também em cima do brasileiro, tá? Eu não sei se eu respondi, Vanilda. Rafaela Maia perguntando se o Lula obterá liberdade para se candidatar. Tudo é possível. Tudo é possível. A Neide Gomes falando, eu vi agora há pouco um vídeo do Marcos Faria que se ativa, não intervir, os reservistas o farão. Não faço ideia quem seja essa pessoa e não faço ideia que teoria é essa. Mas eu já ouvi isso aí algumas vezes, eu não dou nem atenção. Porque que eu saiba, a ativa e a reserva é um só, é um bloco monolítico. Se tá rachando, aí eu já nem... Rê Magalhães está aí. Rê Magalhães parece estar respondendo a pergunta anterior. Por enquanto, a STF manobrou para ele ficar livre da prisão.
para ele conseguir se candidatar, basta uma liminar do STF. Sim, a confusão causa, a confusão sempre favorece a esquerda. Tá? Professor Olímpio Murilo Capelli está aí também. Prazer tê-lo aqui, professor. Naira Muniz de Almeida perguntando: estamos a cada dia mais ferrados. Até quando? Até quando as ilhas estourarem. E a Rê Magalhães está respondendo aqui. O Fux afirmou que caso o STF libere uma liminar para ele se candidatar, o TSE será obrigado a acatar. Isso é uma questão que vocês têm que tomar muito cuidado. Eu já expliquei para vocês de uma forma simples como é que funciona a justiça brasileira no país. Vocês têm que lembrar, o poder judiciário no Brasil ele é dividido sempre, tá? Em juizado especial e juizado comum, né? O especial, o que é? Juizado militar, eleitoral e o do trabalho, tá? Se não se encaixar em nenhum desses três, tá? É a justiça comum, tá? Na justiça comum você tem a justiça federal e a justiça estadual. Se não for a justiça federal, então a justiça estadual, a competência residual. Tá? E na justiça federal e na estadual vocês têm duas instâncias. A primeira instância na justiça estadual é a vara e na justiça federal pode ser vara também ou juiz. A segunda instância na justiça federal é o TRF e na justiça estadual é o TJ. A terceira instância Voltou? Aí nós temos a terceira instância. A terceira instância é os STJs, que tudo que for contra a lei vai ser julgado ali. E tudo que for contra a Constituição vai ser julgado no STF. Só que a terceira instância, toda ela foi mobiliada pela política. Então eles estão tranquilos que os juízes do STJ e do STF são escolhidos por partidos políticos. Aí eles vão dizer, não, tudo aqui no Brasil a justiça está funcionando porque tudo é julgado. É condenado na primeira instância, não é preso. No mundo todo, quem é condenado na primeira instância e vai recorrer na segunda instância, preso. Aqui não, aqui já começa, não prende na primeira instância, prende só na segunda. Não, tem que prender na primeira. Então o juiz de primeira e segunda instância hoje já não vale mais nada. E até aqueles corruptos também, que estão ou na primeira ou na segunda instância, estão reclamando, dizendo, mas se eu mandar prender, eu não vou nem receber um trocadinho para soltar, não sei o que, aqueles corruptos, tá? Porque, salvo melhor o juízo, a maioria é boa, né? Então só ganha din-din quem está na terceira instância, se tiver corrupto ali. Mas dos 31 ministros da STJ, 28 foram escolhidos pelo PT. E do STF a gente sabe que goiaba que é. Então eles inventam que está tudo funcionando no Poder Judiciário por causa disso. Mas não. Então tudo é possível acontecer. De uma forma bem simples, explicando de uma forma bem simples. Tá? Alessandro Martins falando, vamos chegar no nível da Venezuela com uma forças armadas toda fragmentada. Não está fragmentada, eu não vejo essa fragmentação de forma alguma. E a Venezuela é um caso bem diferente do Brasil. Na Venezuela, nós temos aqui em torno de 200 oficiais generais, lá tem 2.000 oficiais generais, onde eles não são concursados, não tem promoção por merecimento, não tem nada disso. E dos 33 ministérios, 7 estão na mão dos militares e são os mais poderosos ministérios que estão na mão dos militares. E o narcopoder está na mão de um outro general também. Então não tem humanamente como fazer essa comparação. Inclusive eu vejo algumas pessoas aí dizendo que o general Vilas Boas foi escolhido pelo Lula, pela Dilma, sei lá como. Não foi escolhido. É um militar de carreira, de 45 anos de carreira, onde para ele ser escolhido por um ou por outro, ele tem que ser escolhido dentro da barriga da mãe. Porque para sair general,
Primeiro, vai ter que cursar a escola preparatória de cadetes do Exército, da época dele. Depois, a Academia Militar da Agulha Negra, ser um dos primeiros colocados. Depois, servir no mínimo 4 comandos militares de área em 2 escolas. Depois, todos os cursos que o cara fizer, ele tem que ser nota no mínimo MB, nota 8, tá? E quando chegar a coronel, se ele cumprir todos esses pré-requisitos, ele entra numa fila que demora 5 anos. Quando ele chegar no topo dessa fila, ele cumpriu todos esses pré-requisitos, ele é um generalável. E ele é escolhido através de uma comissão de generais, onde se mede principalmente fatores objetivos. E eu acho que é só 10% de fatores subjetivos. Nos fatores objetivos, cumpriu tudo que é pré-requisito, tem vaga para ele, ele sai general. Então o cara não sai general porque um presidente escolheu, isso não tem no exército não. Ele sai porque ele cumpriu todos os pré-requisitos. Aí depois as outras promoções sucessivas é por tempo e por uma comissão de generais. Quem é que vai ser o comandante do exército? Os generais, uma comitiva de generais, apresenta para o presidente da república o nome do general. Então ele não foi escolhido por um presidente da república, foi o exército que escolheu ele, ó, tá aqui ele. Aí tem os imbecis falando, porque ele serviu na China, logo depois que ele saiu, tá, da academia militar, ele foi servir na China, foi ser adido militar na China. Se não fosse ele, seria outro. Tem 3 amigos meus de turma que estão na China, pô. É coisa normal, a gente vai trabalhar no mundo todo. Vai servir na China, vai servir, mané, papo de aranha. Suanan Stephanie está aí também, Solange Bachega também está aí. Maria Fernanda Pavanelli. Aí o Alessandro Martins perguntando de novo, qual foi a linha vermelha ultrapassada pelos comunistas em 64 que fez as Forças Armadas agirem? Ora, se você estudar a história da época, os militares não agiram em 64. Eu acho que você está confundindo. Inclusive o general Teófilo esteve aqui para explicar o que aconteceu em 64 em relação aos militares. Não teve nada a ver, com a tomada de poder. Não sei porque as pessoas confundem isso. Está na biblioteca do Senado. Quem mandou os militares ocuparem foi o próprio Congresso Nacional. O que aconteceu do movimento de descida do general Mourão através de Juiz de Fora, quem saiu primeiro, na verdade, foi o batalhão de Belo Horizonte. Mas quem chegou primeiro à linha de defesa na academia militar foi o general Mourão, porque ele estava mais perto e estava em Juiz de Fora. Mas quem saiu primeiro foi o batalhão de Belo Horizonte. E aquele encontro que foi mediado por um general que depois foi presidente foi por causa de um problema interno nas Forças Armadas. Quem é que queria cumprir o quê? Né? Mas não foi para derrubar o poder, nem nada disso não. Tá? E como os militares de 64 e com nós militares de hoje, eles falam as mesmas coisas. Hoje nós somos muito mais bem informados do que da época deles. Então nós estamos preparando. Se você está falando isso aqui, você tinha que estar falando para o Brasil todo. E olha que eu falo para bastante gente, não consigo falar para o Brasil todo. Então estou falando de ilhas, tá, de informação. Então estou tratando aqui com pessoas diferenciadas, com um nível de conhecimento mais alto do que a maioria, mas não consigo falar com o Brasil todo, até porque os recursos não permitem. Não tenho até onde, não tenho como chegar a tantos locais. Então espero que vocês entendam isso, tá? Juliano Henrique Martins. Ele está falando que o deputado federal Paulo Martins foi obrigado a comentar sobre a intervenção militar em virtude de quantidade de pedidos na live. Eu já ouvi falar desse deputado,
mas eu não sei sobre esse assunto, tá, Juliano? Mas com certeza ele não sabe comentar sobre esse assunto, mesmo sem conhecer ele. O Johnny Schneider, ele está falando uma coisa, eu não sei se ele tem conhecimento sobre isso, mas ele está comentando: os Estados Unidos conseguem brigar com os chineses, nós seremos engolidos. Lógico que no mundo militar, está na geopolítica, quem assistir a aula de teorias geopolíticas lá no Instituto Heracles, teorias geopolíticas, vocês vão ver diversas teorias geopolíticas que na verdade elas existem e que é onde a Rússia e a China querem dominar o mundo. E se vocês olharem, tanto os Estados Unidos como o Brasil estão no quintal do mundo dessas teorias geopolíticas. Por que que os Estados Unidos puxam e englobam todas as atenções do mundo para eles? Isso é através da força militar. Ele desequilibra todas as teorias geopolíticas através da força militar. Por isso que todos os governos civis trabalharam para desestabilizar e desestruturar as Forças Armadas brasileiras, porque enquanto mais fortes as Forças Armadas, muito mais fortes são a economia e o poder do país falar não. É assim que funciona, tá? O Morvan falando: esses reservistas estão até indo para frente do quartel, mas estão atacando os militares das Forças Armadas que disputarão o pleito. Meu irmão, foi escolhido pelo general Heleno, general Mourão, que o general Mourão foi levantado pela esquerda brasileira e ele deu contragolpe. Então vamos utilizar a técnica deles e lançar nossos candidatos. Ora, nós não estamos com o objetivo do pleito. Estamos dizendo que se chegar até lá, lá nós estaremos. É. Aí a Rê Magalhães está dizendo que a Joyce Hasselmann está desinformando e chamando o povo para ir às ruas para pedir, assim, para pedir o artigo 142. Essas questões culturais eu estou ensinando para vocês para que vocês tenham poder de debate. Eu lembro muito bem quando Joaquim Barbosa começou a atacar todos os outros dois poderes, né? Inclusive o STF. Ah, só tem juiz do STF vagabundo, e que o executivo é vagabundo, e que o legislativo é mais vagabundo ainda. Eu olhei, poxa, Joaquim Barbosa é um cara muito bom.